Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O governo de São Paulo multou em 18 milhões de reais uma usina que despejou material orgânico de maneira irregular no rio Piracicaba, no interior do estado. Do alto, a imagem é dramática. Mais de 230 mil peixes mortos na área de preservação Tanquã, no rio Piracicaba. Segundo o relatório da Companhia Ambiental do Estado, mel de cana-de-açúcar estocado na usina São José, na cidade de Rio das Pedras, vazou para o ribeirão Tijuco Preto, que fica ao lado da empresa. O material percorreu 60 quilômetros até a área de preservação. Ao chegar ao rio, o mel de cana teria provocado a falta de oxigênio na água e, consequentemente, a morte dos peixes. De acordo com a CETESB, a usina não comunicou o vazamento da substância, o que fez o valor da multa subir. Com a conclusão dos laudos, a Companhia Ambiental anunciou a aplicação de uma multa de 18 milhões de reais à empresa. Parte desse recurso, nós também estamos conversando da possibilidade de a gente dar apoio aos ribeirinhos. Já foram retiradas 3 toneladas de peixes, trabalho feito com o apoio de um trator hídrico. Agora as ações estão concentradas em limpar aquela área e restaurar aquela área o mais rápido possível. A usina São José tem licença para operar e disse que colabora com a investigação, mas que não recebeu evidências que demonstrem relação entre a operação e a mortandade de peixes. Conhecida como Mini Pantanal Paulista, a área de preservação Tanquã, Rio Piracicaba, é rica em biodiversidade. A recuperação dos impactos causados pelo vazamento da usina de açúcar pode demorar até uma década. O vinho produzido em Minas Gerais começa a ganhar reconhecimento nacional e internacional. O sucesso vem de uma técnica implantada pela EPAMIG. A metodologia permite a colheita num período que favorece a maturação da uva. A técnica da dupla poda da videira vem sendo validada pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, nas últimas 2 décadas. O sistema permite que uvas de alta qualidade sejam colhidas durante os meses de inverno, quando o clima é mais seco e ameno, favorecendo a maturação ideal dos frutos. A técnica se espalhou por diversas regiões de Minas, além de outros estados do Sudeste, Centro-Oeste e áreas como a Chapada Diamantina, na Bahia. Atualmente, 19 produtores estão incubados na vinícola da EPAMIG, onde cada um passa por uma triagem rigorosa para garantir a qualidade do produto final. Os primeiros vinhos produzidos com essa técnica chegaram ao mercado no início da última década e rapidamente ganharam espaço no cenário gastronômico. As primeiras premiações nacionais vieram em 2016 e as internacionais em 2017. Um programa de melhoria da qualidade genética do rebanho bovino em Minas Gerais tem fortalecido as cadeias produtivas de carne e leite. Mas o velho ditado é o olho do dono que engorda o gado continua sendo primordial para o sucesso do pecuarista. Com um dos maiores rebanhos do país, o estado de Minas Gerais conta com produtores cada vez mais interessados na melhoria genética para criar animais mais produtivos, saudáveis e rentáveis. Para conhecer mais sobre essa inovação que está transformando o campo, nós fizemos 2 paradas importantes. A primeira foi nessa empresa especializada em genética bovina em Uberaba. Melhorou muito o meu rebanho, melhorou muito o meu índice de genética do gado, melhorou a produção de leite. O que a gente pensa em uma propriedade, tanto agrícola ou pecuária, o primeiro passo é produção, é produtividade. Quando o produtor vem procurar a gente para pedir essa ajuda, esse apoio, escolher os melhores animais para o seu projeto, a gente tenta fazer algo muito individual e buscar entender o projeto desse produtor. Como é o sistema de criação dele, quais tecnologias ele já usa, qual o nível talvez do curral, de uma ordenha, se o gado é trabalhado a pasto, se o gado é trabalhado confinado. Isso tudo traz para a gente uma ideia
ideia de quais seriam os melhores animais para trabalhar dentro dessa propriedade. Por exemplo, no leite, a gente olha muito o volume de lactação, a gente olha a vida produtiva do animal, saúde, conformação de ubre, e no corte também a gente avalia muito a funcionalidade de cada animal. São características fenotípicas que a gente fala, que englobam dentro desse projeto um boi mais precoce por tal motivo, como que o mercado da região funciona, porque cada ponto desse vai influenciar de alguma forma ou ser influenciado de alguma forma dentro desse processo. Decisões tomadas, é hora de começar o processo de inseminação. Esse material vai para o laboratório para aí sim ser preparado e entregue ao produtor. A gente recebe da coleta o ejaculado. Aqui dentro a gente já começa a fazer umas análises de aspecto, volume, concentração, motilidade para determinar quantas células vivas viáveis eu tenho na amostra. Um ejaculado produz em média 400 doses aproximadamente. Em seguida a gente faz o invase. Do invase, a gente já vai para o congelamento dessas doses e 48 horas depois dessas palhetas terem sido congeladas, a gente realiza o nosso controle de qualidade. A gente precisa garantir com que essas células mantenham uma qualidade suficiente para quando chegar a campo a gente conseguir ter uma boa fertilização. Nossa segunda parada foi nessa fazenda em Conceição das Alagoas. Aqui, a prioridade do Sérgio é o leite. Na pecuária, a gente, como pequeno produtor, faz o processo total, desde o nascimento até o abate final do animal. Tendo aproximadamente 100 animais na propriedade, ele herdou o gosto pela pecuária do pai. Com os olhos voltados ao futuro e um pé na tradição, decidiu elevar a qualidade do rebanho e o lucro da fazenda familiar. O Sérgio comprou o touro Midas, um animal guzerá, no ano de 2013. O negócio foi viabilizado pelo Progenética, criado com o objetivo de levar o melhoramento genético aos pequenos e médios pecuaristas e agricultores familiares. A gente sabe que hoje um animal, um touro adquirido através do programa, ele é responsável pela melhoria de aproximadamente 75% do rebanho. Então, esse programa ele veio para facilitar o contato direto desses produtores que querem melhorar, né, o seu rebanho com um produtor que produz esses touros já geneticamente melhorados. O investimento foi um divisor de águas para o produtor, que rapidamente percebeu que ciência e tradição poderiam caminhar juntas e passou a colher os frutos das práticas de melhoramento. Primeiro, a saúde que os bezerros nascem. O guzerá, eu brinco, falo que você cria ele com meia xícara de leite por dia. Mesmo com essa crise que o gado está, eu nunca tive dificuldade de vender um bezerro de acabamento final aqui depois da desmama. É o contrário, dá quase que briga. A soma de tudo isso para o João e para o Sérgio não inclui somente investimentos certeiros em genética, mas também a localização privilegiada. Minas Gerais tem o quarto maior rebanho bovino do Brasil, segundo o IBGE. Em 2022, o estado apresentou um crescimento de 0,6% em relação ao ano anterior, chegando a 23 milhões de cabeças. Já dados da pesquisa pecuária municipal afirmam que o estado é o maior produtor de leite do país e possui o maior rebanho de vacas ordenhadas, composto por 3,1 milhões de animais. Minas Gerais saiu na frente, né? A partir do momento que criou uma política, que hoje é considerada uma política pública de estado, justamente pensando na melhoria da qualidade genética do rebanho do estado. O morango que a gente compra no mercado já costuma ser saboroso, né? Agora, imagine ir a uma plantação, comer o fruto ali mesmo. Em São Gotardo, Minas Gerais, isso é possível sim. A lavoura é aberta ao público. É um self-service do morango. Você escolhe a fruta e o melhor, come um produto orgânico. Vermelho, doce, comer morangos é um convite para lá de irresistível. No meio dos morangueiros, em uma manhã de domingo. Olha quantos apaixonados pela fruta. É um lugar legal, né? Bacana, que a gente tira um domingo, um tempo para ter com a família. É um lugar interessante de vir. Muito bom. E aí o pessoal se diverte, se lambuza, brinca? Sim, sim, eles estão adorando. Após a comilança, um cochilo vai bem. Ainda mais num cenário assim. A criançada se diverte.
Conta uma coisa, tem morango de todos os formatos aqui, né? Sim. O que vocês acharam aí? O que você acha de desenho nesse morango? Eu achei uma borboleta. Mostra pro Ti. Uma borboleta mesmo, né? Sim. Grande desse jeito, você já viu? Não. Primeira vez? Sim. O que você achou de mais interessante da lavoura? A gente tinha achado um em forma de estrela. Cadê? O meu. Para muita gente, o morango combina com romance. Rafael e a Andressa nos explicam que a fruta é perfeita para colher e degustar assim, juntinhos. E vale a pena viajar para viver esta experiência. A conexão dos dois, né? Sair, divertir e passar comer o morango domingo também, né? Isso. E o morango representa o que para vocês? Além dessa doçura toda. Uai, isso é um amor, né? Tipo assim, porque com carinho que vai se cultivando, né? O morango é uma fruta originária da Europa. Se adapta bem em regiões frias. Para conhecer este self-service a céu aberto, viajamos mais de 100 quilômetros. A plantação de morangos fica aqui na região do Alto Paranaíba, na cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. Uma área relativamente pequena, são 5 hectares de morangos plantados. O equivale a 350 mil pés da fruta. São Gotardo tem pouco mais de 40 mil habitantes. A temporada aberta ao público começa em junho e vai até agosto. 80% dos visitantes vêm de outras cidades. Rapaz, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto, não vou mentir, mas eu achei muito interessante, foi estar colhendo morango pra gente comer, né? Esse casal veio pelo 2º ano consecutivo e aproveitou para registrar o momento. Muito especial para os dois, que aguardam a chegada da Cecília. A gente vem todo ano, é bem legal. Né? É bom que a gente traz a família toda para todo mundo estar aproveitando também. Todo ano tem que fazer um registro. Todo ano. Esse ano com uma pessoinha a mais. O morango é da qualidade Dover. Naturalmente, ele costuma ser mais ácido, mas esse aqui não. Para os visitantes, uma experiência incrível. Alguns, pela primeira vez, podem colher o morango direto no pé. E olha, além de ser bastante grande, ele é bem doce. De acordo com os produtores rurais dessa plantação de morango, o segredo para esse sabor está na hora de produzir a planta. É porque ela não leva nenhum tipo de agrotóxico, é totalmente orgânica. O sabor é inigualável. Planta, faz as mudas, as matrizes, planta as matrizes, multiplica as mudas, depois passa para os canteiros e depois vem com a enlonação. Ele recebe irrigação o período todo? Nós costumamos irrigar umas 3 vezes por semana, 2 vezes, depende do que o solo pedir, né? Por que ele fica tão doce, Guilherme? Isso é porque depende do clima também, né? Às vezes o clima não ajudar, ele não fica tão doce. Vender morangos assim é uma tradição de 25 anos. A lavoura pode ser visitada das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A pessoa tem a opção de pagar R$ 25 e pode comer à vontade ou levar para casa. O quilo sai por R$ 45. O que mais chama atenção é o fato da proposta que os donos, são 4 produtores que se uniram nesse projeto, já tem em torno de 25 anos que funciona nessa modalidade, onde as pessoas entram e podem se servir à vontade. Então você não encontra, são poucas lavouras que fornecem, eu cheguei a olhar essa modalidade no Brasil, então isso facilita bastante e chama bastante atenção. E tem essa experiência mesmo em família, para as crianças é ótimo, né? Quando o assunto é produção de carne bovina, desempenho, ganho de peso, fertilidade e qualidade da carcaça são cruciais. O Brasil é o maior exportador mundial do produto e o Record News Rural segue atento ao setor. Hoje a gente fala de uma pesquisa sobre a raça Santa Gertrudes. Quem vai explicar tudo é o Anderson Fernandes, que é veterinário e técnico da Associação Brasileira de Santa Gertrudes. Bom dia, Anderson. Seja muito bem-vindo. Oi, Kelly, bom dia. Eu que agradeço a participação. Anderson, a avaliação foi realizada no Nordeste em parceria com a Embrapa, destacando a criação totalmente a pasto, é isso? Isso. Na verdade, essa daí, Kelly, já é a 4ª edição dessa prova que a gente realiza lá no Nordeste. Essa prova, exclusivamente, é uma prova que a gente faz
tem um parceiro nosso, um criador, na cidade de Aparatuba, lá em Sergipe, dá 60 quilômetros de Aracaju aproximadamente. Então essa é a 4ª edição dessa prova. E o destaque dela é que é uma prova que a gente faz totalmente a pasto. Ela tem uma duração aproximada de 10 meses, onde a gente pega os animais recentes mamados, em torno de 10 meses, avalia eles durante 10 meses, e ao final da prova, com 18 meses ou sobre ano, a gente faz várias avaliações lá no final. E a cada safra a gente vai tirando o melhor desses animais. Por isso a gente leve, pegue toda essa rusticidade, né, o clima semiárido lá do Nordeste, toda a diversidade que o Nordeste enfrenta. Então, durante esses 10 meses, os animais passam por estação chuvosa, estação seca, e aí a gente vai tirando a melhor safra a cada ano. Inclusive, a Fazenda é uma das pioneiras da criação da raça aqui no Brasil, né? A Fazenda Mangabeira já completou 45 anos de criação de Santa Gertrudes, né? A raça já está no Brasil há mais de 70. No ano passado, inclusive a gente teve um congresso mundial da raça, foi aqui no Brasil. A cada 4 anos existe um congresso mundial. O ano passado foi aqui no Brasil. Aí foi comemorativo de 70 anos da raça Santa Gertrudes no Brasil. Então, como ela é a primeira raça sintética, né, no Ministério do Ocidente, né, registrada, que veio lá do Texas para o Brasil, a gente completou 70 anos, e só esse criatório lá do Sergipe já tem 45 anos de criação. Né? Anderson, e qual que é a importância dessa raça, né, dentro do setor que eu acabei de dizer, né? Nós somos líderes mundiais em relação à exportação. Exato. É uma raça exclusivamente apta ao corte. Tá? São animais selecionados para o corte. A gente poder entender um pouquinho, pensando na história da raça, como ela foi desenvolvida lá no Texas, né, mais de 100 anos atrás, uma fazenda chamada King Ranch. O King Ranch tinha um desafio no Rio Texano de muito calor, muito frio. Eles precisavam ter uma raça que fosse rústica e também muito precoce, muito produtiva. Então, eles fizeram vários tipos de cruzamento e chegaram ao cruzamento ideal, na opinião deles, que seria o Santa Gertrudes, que era uma composição de 5/8 de Shortland e 3/8 de Brahma, ou seja, uma raça zebuína, que é o Brahma, com uma raça britânica, que é o Shortland. Então, depois que o King Ranch formou essa raça lá no Texas, eles saíram difundindo ela pelo mundo, comprando fazendas, difundindo pelo mundo. E o Brasil foi um desses países. Então, o King Ranch trouxe para o Brasil o cavalo parque de milha, que é muito conhecido, e a raça Santa Gertrudes. Então, desde lá, né, esses 70 anos que a raça está no Brasil, a gente vem trabalhando em cima do melhoramento genético da raça, safra após safra. Né? E aí a gente vem trabalhando em fertilidade, em precocidade, tamanho de carcaça, rendimento de carcaça, e todos esses itens ou técnicos que é importante para todas as raças de corte. Né? Hoje, a raça Santa Gertrudes ela é muito procurada para fazer cruzamento industrial. Pensando na nossa raça-mãe, que são as raças zebuínas, que hoje é a maior população brasileira de animais no Brasil, né? Então, é uma raça que se encaixa muito bem em cruzamento industrial, tanto diretamente na vaca zebuína, mais recentemente, estão utilizando muito o Santa Gertrudes na formação do chamado tricross. Né? Então, criadores que já têm fêmeas que são meio sangue europeu zebuíno, e entram com o Santa Gertrudes como a terceira raça, por ela ser sintética, ele consegue manter o mais alto nível de heterose numa segunda geração. E com isso, ele ganha tempo, né, ganha tempo de abate, então, ou seja, os animais acabam mais cedo, mantém uma heterose alta, uma rusticidade bem alta, os animais ficam super adaptados a qualquer condição climática do Brasil, e ainda ele ganha muita qualidade de carne, que é uma das coisas que também a raça hoje busca. Né? Pensando nas provas de avaliação de ganho de peso que a gente faz, Kelly, a gente hoje está fazendo 3 provas por ano. Essa no Nordeste, a gente faz 2 no Sudeste. Então, são aproximadamente entre 250 e 300 animais nas 3 provas, em condições diferentes, em regimes de alimentação diferentes. A ideia é que cada safra de melhoramento genético, a gente tire os melhores animais. Então, os animais classificados como elite superior, eles entram no processo de reprodução e multiplicação desses animais, seja por inseminação, seja por fertilização in vitro, e aí cada safra a gente vai melhorando. Todos esses itens que eu falei, de precocidade, ganho de carcaça, melhoramento genético, marmoreio, qualidade de carne, então a gente vai melhorando isso a cada safra. E vai podendo trazer esses animais ao mercado brasileiro.
Por isso que hoje a raça já tem touros em praticamente todas as centrais de sêmen do Brasil, disponibilizando a genética desses animais que são avaliados em prova. Ou seja, você já trouxe aqui vários pontos para a gente e cada avaliação serve então para melhorar ainda mais a raça, né? Apresentando qualidades específicas e exigidas pelo mercado. Agora, conta para a gente, nesse período todo, quais pontos tiveram mais avanços na sua opinião? Então, ao final de cada prova, a gente faz várias avaliações. Essas avaliações vêm de avaliações fenotípicas, né, ou seja, no visual que a gente olha para o animal e dão notas específicas para precocidade, musculosidade, umbigo, pelagem, etc. E até notas técnicas. Então a gente faz a avaliação de ultrassom de carcaça, e na avaliação de ultrassom a gente mede ali aquela área do contrafilé do animal, a gente chamada de AOL, área de lombo, a gente mede a gordura subcutânea que está entre o músculo e o animal, e a gente mede o nível de marmoreio, que é a gordura que está entranhada na carne, aquela que dá o sabor para quem compra a carne. A gente faz também a avaliação reprodutiva desses animais, por escrotal, no caso das fêmeas a gente faz a avaliação de útero, a avaliação de ovário, então a gente monta um quebra-cabeça, isso cria um índice, cada nota dessa quantidade, cada item tem um peso dentro do índice final, alguns são mais relevantes, outros menos, e aí a gente vai destacando esses animais. Então, por exemplo, a gente tem animais de sobreano, esse ano lá na prova do Sergipe, animais a pasto, que concluíram a prova com mais de 100 centímetros de área de olho longo. Isso é bastante coisa. Né? Tem animais que concluíram a prova com marmoreio acima de 4,7. Só para a gente ter uma ideia, Kelly, a média do Angus nos Estados Unidos é 3,5 de marmoreio, ou seja, a gente está no Brasil terminando um animal a pasto com marmoreio 4,7. É bastante coisa. A gente tem também animais que a pasto terminaram essa camada de gordura, espessura de gordura subcutânea acima de 7 milímetros. Então, isso aponta precocidade de acabamento e precocidade reprodutiva. Então, são vários itens e cada um tem a sua importância e formam esse conjunto e aí isso a gente vem melhorando o animal. Porque a gente quer que, na verdade, apesar de a gente ter pontos que destacam, né, em um animal ou outro, um mais área de lombo, outro com mais marmoreio, a gente precisa muito do equilíbrio. O equilíbrio dessas características é que a gente vai melhorar a raça como um todo. Eu tenho que ter um equilíbrio de informações e aí trazer isso para dentro, né? A gente faz um cálculo matemático, mas isso tem que se encaixar dentro do animal que vai ser mostrar ao mercado, que vai atrair o pecuarista a utilizar a raça. Quem é do setor sabe bem o que é o marmoreio, mas de repente tem alguém em casa que pensa assim, Anderson, o que é esse tal de marmoreio? Minha família gosta de churrasco, meu pai já me ensinou, mas vamos traduzir para todo mundo. Então, isso está na moda, né? Falar em marmoreio hoje. Todo mundo já ouviu no churrasco falar do marmoreio nos últimos anos para cá, e isso é mérito tanto dos selecionadores, né, das raças, tanto das pessoas que trouxeram a técnica para avaliar esse marmoreio, quanto dos mestres churrasqueiros. A gente tem diversos mestres churrasqueiros famosos, um grande parceiro nosso, por exemplo, o Roberto Barcelos, um cara muito famoso no meio do churrasco, e começou a divulgar isso para a população em geral, para os amantes do churrasco, essa palavra marmoreio. O que quer dizer o marmoreio? O marmoreio quer dizer que você, no meio do músculo do animal, no meio daquele bife, daquela carne, você tem pontos de gordura. São células, são adipócitos que depõem gordura lá. Quanto mais ponto branco no meio da carne, ele tem um aspecto marmorizado, por isso deu esse nome de marmoreio. Então a gente mede a quantidade desses pontos de adipócitos, células de gordura, que tem ali no meio da carne. Por que isso é importante? Esses pontos de gordura ali, eles trazem muito mais sabor, muito mais suculência para a carne na hora que você vai preparar o churrasco. Então é uma seleção importante. Mercados como a Austrália, Japão, Estados Unidos já trabalham há muitos anos. A técnica é um pouco mais recente no Brasil, mas nem tanto. Acho que a gente já trabalha isso há 14 anos, a gente já trabalha nessa seleção. Mas nesses países sempre houve uma importância maior desse consumidor. E então, no Brasil, esse paladar, esse consumo de churrasqueiros é um pouco mais recente. Por isso, estão se familiarizando com essa palavra e aprendendo, indo lá na gôndola e olhando ou querendo colocar. E essa informação ela já vem, inclusive, para o consumidor final, viu, Kelly?
A gente tem uma marca de carne de Santa Gertrudes, que reserva o vinão da carne. Ela tem um QR Code. Lá, quando o consumidor faz a leitura do QR Code, aparece todos os dados desse animal, da onde é um sistema de rastreabilidade, tá? Chamado Safe Beef. Aparece todos os dados do animal, de onde ele foi criado, de onde ele veio, a sua origem, os medicamentos que ele tomou durante a vida, as pesagens, e aparece inclusive essas informações da carne. Aparece o tamanho da área de idioma, a quantidade de marmoreio. Então é um serviço de rastreabilidade que traz ao consumidor final todas essas informações, inclusive o churrasqueiro saber a quantidade de marmoreio que tem naquela peça exclusiva. Anderson, a gente fala muito em relação à criação do Brasil, que é a pasto, né? O gado tem mais espaço, é criado livre, muitas vezes com integração com floresta, tem os benefícios também, inclusive a Embrapa tem vários estudos nesse sentido, né? Mas é claro que também existem desafios, né? Em relação ao clima também. É algo muito bom, mas também desafiador. Sim, claro. Existem pontos interessantes quando a gente fala em criação a pasto, né? A gente vem de um Brasil antigo, onde a criação é muito extensiva a pasto de qualquer maneira. Hoje você tem pastagens de altíssima qualidade, proporcionados, que a gente faz. Por que isso é interessante? Primeiro porque os animais criados a pastos, como a gente está falando de qualidade de carne, os animais criados a pasto, eles trazem uma qualidade de carne melhor. Eles têm um terroir diferente, o gosto da carne é diferente. O gosto da carne brasileira ele é muito diferente da carne americana, onde os animais são confinados muito jovens. Então, no Brasil, a gente faz todo esse sistema de criação a pasto. Existe um porquê disso financeiro, administrativo, rentável, mas também tem essa qualidade da carne que ela fica mais saborosa num animal criado a pasto. Outra coisa que é importante, a gente tem esse apelo da sustentabilidade. Esses animais que vêm de hoje, nessa carne chamada grass feed, são animais alimentados a pasto, trazem um apelo de sustentabilidade. A gente sabe que esses animais criados a pasto, eles têm um crédito de carbono diferenciado. Eles são animais criados num sistema melhor, mesmo que eles sejam feita a terminação, que a gente chama de confinamento, que são ali cerca de 90 dias, a maior parte da vida do animal, se ele foi abatido com 24 meses, ele passou 21 meses da vida dele em pastagem. Então, a gente tem esse apelo de sustentabilidade, e tem um apelo comercial, né, financeiro, por ser em pastagem, e também tem esse apelo da qualidade da carne. Pois é, e os estudos, essas avaliações são fundamentais para o produtor. Claro que todo mundo ganha, aqui internamente a gente tem um produto de maior qualidade, mas também do ponto de vista de mercado internacional, né? Ou seja, você citou aí alguma diferença já em relação à carne brasileira, da americana, e claro que quando a gente vai melhorando geneticamente, a gente vai conseguindo mais resultados para continuar líderes mundiais na exportação também, né? Quando eu falei que a gente terminou os animais a pasto com esses índices que eu mencionei há pouco, isso faz parte de um trabalho de melhoramento genético. Os animais estão ganhando peso a pasto, uma condição de pastagem boa, lá na Fazenda Mangabeira, um sistema de rotacionado que a gente faz de pastagem, mas que leva os animais a ganhar um bom peso, a terminarem a prova muito próximo do ponto de abate, que seria com 18 meses. Então, se fossem animais comercial, mas não é o caso deles, eles sairiam da prova com mais de 90 dias ali numa terminação e confinamento. Mas mesmo que os animais que a gente trabalha nessa terminação e confinamento, esse apelo sustentável é muito importante. Uma das fazendas criadoras de Santa Gertrudes, da União do Brasil, aqui em São Paulo, a gente tem um confinamento chamado compost barn, que é muito conhecido para gado de leite, e essa instalação hoje foi feita para gado de corte, a gente confina 2.000 animais ali no confinamento, onde eles ficam num ambiente totalmente coberto, ou seja, já tem um bem-estar muito bom para os animais, totalmente coberto. A cama deles é um pó de madeira, uma serragem, e eles ficam ali por um período de terminação de 90 dias. Toda essa serragem misturada com esterco e urina, a gente faz um tratamento com bactéria, com pó de rocha, isso vira um adubo orgânico, que é utilizado depois na lavoura, e essa lavoura a gente planta os grãos e esses grãos vão para a alimentação do animal. Então a gente faz um ciclo sustentável entre o composto orgânico, a soja, o milho plantado ali, vira a nutrição do animal, o bem-estar. Isso também é muito interessante.
muito bacana e importante para a gente e todo mundo que acompanha o Record News Rural também conhecer tudo isso, saber desse ciclo. Foi muito bacana te ouvir, viu? Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço o convite, Kelly, estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.